Olá! Eles são barulhentos, rebeldes, muitas vezes introvertidos, instáveis. A transição da infância para a vida adulta não é fácil, nem para os jovens que têm de aprender a lidar com as transformações físicas e psicológicas, nem para os adultos responsáveis por eles e já um pouco esquecidos de como se comportavam na juventude. A adolescência é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Hoje, na nossa sociedade, é muito comum se referir aos adolescentes apenas pelos riscos, apenas pelas dificuldades e se desconsidera o talento que está presente em todo adolescente. Você quer desabafar com alguém e você não tem aquela intimidade, nem com seu pai, nem com a sua mãe. Comecei a sair com pessoas que se envolviam com drogas, bebidas alcoólicas, né? E chegava a falar, não, você vai se esquecer dessa dor, desse sofrimento. Bem que a escola avisou. Os meninos estavam chegando ao 6º ano, época de transformações, tanto físicas quanto emocionais. Era a entrada na adolescência e os pais, tanto quanto os professores, precisavam estar preparados para o que vinha pela frente. Oi! Oi! Tudo bem aí? Caroline é bancária e mãe de 2 filhos, a Isadora, de 10 anos, e o Henrique, que tem 13. Em casa, a chegada da adolescência dele foi bem marcante. A gente começou a perceber que ele estava mais arisco, assim, entrava no quarto, batia a porta, fechava, coisa que ele nunca foi de fazer, né? Ele sempre foi de conversar muito, muito carinhoso e tal. De repente começou a ter alteração de humor, assim, muito brusca, sem nenhum motivo aparente, assim, não, nada que a gente saiba, né? A transformação do comportamento do estudante ocorreu antes mesmo dos primeiros sinais de mudança no corpo. Graças à escola, a família não foi pega de surpresa. A escola chamou os pais para uma reunião, para uma conversa, quando eles estavam assim no 6º ano, né, que é um pouquinho antes de entrar nessa fase. É uma alteração hormonal muito grande, uma alteração física muito grande, então foi bem legal essa conexão assim que a escola fez, né, de chamar a gente para dar um alerta assim, né, ó, vamos junto, né. Caroline conta que, mesmo sabendo o que estava por vir, não foi e não é fácil lidar com a nova fase do desenvolvimento do Henrique. Ele ganhou de presente aquele saco de soco, sabe? Aquele saco de pancada, de boxe. E aí, às vezes a gente usava essa técnica, pendura lá o soco e falava, você tá nervoso? Não sabe por quê? Vem aqui. Aí ele socava, ele desestressou. Aí falou, então, a hora que você quiser conversar, vamos conversar, o que aconteceu? Aí, a hora que que baixava aquela coisa assim, ele conseguia falar. Dar um tempo para que o jovem tente entender o que está sentindo, oferecer ajuda e demonstrar respeito. É como a Caroline tenta lidar com o seu adolescente. A gente via que ele conseguia pôr para fora e aquela confusão de sentimento, às vezes a gente conseguia ajudar ele a organizar o que está acontecendo, né, na cabeça dele. Você está sentindo isso, talvez seja por causa disso. Se você fizer assim, pode ser que te ajude, ao invés de você fazer assim, por que você não tenta agir dessa forma? E aí, assim, mostrar caminhos de uma forma mais... tentar, né? Assim, mostrar caminhos, ajudá-lo a identificar esse sentimento, né? Turbilhão de sentimento que vem nessa fase. A Carolina encontrou a forma de se relacionar com seu filho adolescente, mas muitos ainda procuram um caminho para esse diálogo. E é para uma dessas pessoas que o nosso especialista de hoje, o psicólogo e professor doutor Manuel Morgado Rezende, responde. Por que os pais têm tanta dificuldade de estar conversando com seus filhos adolescentes?
conversar com os filhos sempre é difícil, principalmente quando essa conversa se perdeu em algum momento. E, em geral, na passagem do final da infância, da primeira década de vida, para a segunda década de vida. Há uma perda aí, quer dizer, não é mais criança, não é mais aquela criatividade, espontaneidade dos 5, 6, 7, 8 anos de vida, e parece que há um incômodo com as mudanças que, em geral, começam no corpo, na fase inicial, que é a puberdade, e, eventualmente, os adolescentes também se fecham. Eles entram num fechamento para desabrocharem pouco a pouco. Então, os pais não podem ficar muito atentos só a esse primeiro momento de fechamento, de isolamento, em que o adolescente entra numa certa gaveta, quer se relacionar basicamente com os seus pares e quer se afastar dos pais, ao mesmo tempo que eles precisam do apoio e da paciência e, principalmente, do amadurecimento dos pais. Eu queria saber como se comunicar com adolescentes. Em primeiro lugar, respeitando o adolescente, ouvindo o adolescente como um ser inteligente, como um ser sensível, como um ser capaz, como um ser que tem possibilidades como qualquer ser humano. Então, essa é a primeira perspectiva. Parar de super proteger o adolescente ou parar também dessa atitude de abandoná-lo. Então, é preciso encontrar uma métrica, uma medida entre proteção, não é? E autonomia, entre proteção e liberdade. Eu gostaria de saber como que podemos controlar os adolescentes dentro de casa com o uso de celular e computador. Os eletrônicos em si, a priori, acho que eles são fantásticos, eles são meios importantíssimos, não é? Para a comunicação, para uma série de recursos de aproximação, e mesmo para jogos que podem desenvolver aspectos cognitivos importantes, não é? Agora, é preciso também ter contato presencial, é preciso ter um momento para esportes, é preciso ter um momento para olhar o mundo olho no olho. Agora, o modelo está nos adultos. Há vários adultos aí absolutamente seduzidos pelo uso de eletrônicos. Então, eu penso que é preciso um diálogo e uma regulamentação e uma adequação de horas para o uso desses recursos. Aí eu acho que os pais têm que chegar junto e ajudar no estabelecimento de uma organização, acho que de uma disciplina mesmo. Aí a disciplina, eu penso que ela é necessária. Nosso especialista de hoje, o Dr. Manuel Morgado Rezende, tem opiniões fortes e fundamentadas sobre a adolescência. Vamos acompanhar a síntese de algumas delas. Sobre o adolescente não gostar de escola. Eventualmente, eles têm motivo para não gostar, porque a nossa escola é muito focada em conteúdo, aspectos intelectuais, cognitivos e chama muito pouco para a arte, para o esporte, para o convívio com a comunidade. Sobre a passagem da infância para a idade adulta. Os pais têm uma urgência muito grande de que os filhos façam escolhas e se apresentem como adultos, mas o adolescente não é um adulto. Pode ser do ponto de vista físico e sexual, mas do ponto de vista emocional, ele vai precisar da disponibilidade dos pais. Sobre a responsabilidade dos filhos. Responsabilidade é a habilidade em responder pelos seus atos, suas condutas, suas escolhas. É se colocar como um cidadão, como participante da sua história de vida e não apenas um sujeito que foi determinado exclusivamente por variáveis biológicas, psicológicas ou sociais. Sobre o abandono dos adolescentes. A imposição de limites e responsabilidades muito rígidas em outras gerações, hoje também é questionada pela permissividade ou pela ausência. Há muito abandono da relação com os adolescentes. No próximo bloco, um projeto que tira adolescentes da solidão e ensina a compreensão e o diálogo. Primeira coisa, né? Você está aberto a saber que ele pode sair e retornar, que o pai vai estar ali, vai estar para te ouvir.